Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez reunido com todos vocês. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que foi através do Evangelho dele que nós conseguimos chegar até aqui. Agradecer aos espíritos mentores do Joana de Anjos Spiritist Society, que nos protegem e nos permitem nos reunir nesta noite. Pedimos a Jesus que nos abençoe, nos dê sabedoria, inteligência e discernimento para a gente poder trabalhar o conteúdo proposto para a noite de hoje. Disse um certo sábio que se quiseres construir um navio, não deves pedir às pessoas para que busquem madeira, não deves lhe dar tarefas ou trabalhos, mas que antes falar para elas da grandeza e da imensidão do mar. Essa mensagem de hoje é uma leitura extraída do livro Caminho, Verdade e Vida. Ela vem nos mostrar que, para que nós possamos contribuir para a obra do Criador, para a obra de Deus, antes de pensarmos na ação, nós devemos pensar na motivação que está por trás dela. E para a gente poder iniciar esses estudos, eu dividi essa nossa fala em 3 partes. Vamos tentar entender, então, por que o significado do título Mãos Limpas. E depois vamos apresentar 2 exemplos de encontros com Jesus. 2 pessoas que mudaram o seu projeto de vida a partir do momento em que encontraram Jesus. E a partir de então, tentarmos fazer algumas reflexões finais. Iniciando então com o significado do título Mãos Limpas, a gente percebe que ao ler os evangelhos, né, existe nele muito simbolismo. E neste caso aqui, as mãos também representam um símbolo. Que símbolo é esse? O símbolo representa a ação da criatura. A gente não está aqui falando do aspecto físico da mão, né? Então, nesse caso, a mão é um instrumento de serviço do bem pela criatura. E a gente pode definir, então, que a mão seria a ação realizada pelo espírito, ou pelo espírito encarnado, no caso, o indivíduo. E podemos, então, chamá-la como sinônimo de o trabalho do bem realizado por ele, uma ação de resgate, resgatando um amigo que está caído por algum motivo, uma obra beneficente, ou principalmente o propósito de vida, né? Todos nós aqui temos um propósito de vida, e esse propósito de vida, ele pode tanto ser individual ou coletivo. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses propósitos de vida hoje. E limpas, no caso, é o adjetivo que qualifica o nome, né? A qualidade da ação realizada pelo espírito. E nesse caso, a gente pode trocar o adjetivo limpas por outros sinônimos que vão qualificar a ação. Pode ser uma ação purificadora, uma ação bem intencionada, uma ação edificante. Uma ação, para que ela seja do bem, ela deve ser feita sem orgulho, sem egoísmo, com humildade e amor. Então, essa mensagem, Mãos Limpas, ela foi transmitida por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Emmanuel, então, inicia dizendo que o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhes apresentarem mãos limpas. Nesse sentido, Emmanuel quer nos mostrar, através dessa mensagem, que ela tem o objetivo de nos convidar, ela é um convite que Deus nos faz para utilizarmos as nossas mãos como médiuns ou como intermediários da obra de Deus. Ele dá o exemplo aqui de Paulo de Tarso, que foi o intermediário das obras de Deus. Então, a gente analisa esse sentido de médium aqui
num sentido mais abrangente, né? Todos nós podemos ser médiuns ou intermediários da obra de Deus. Não necessariamente é necessário a mediunidade ostensiva, aquela que nós estudamos a partir das obras de Allan Kardec, especificamente no livro dos médiuns, né? Que é quando o médium tem essa faculdade de conseguir dialogar com os espíritos. Nós todos podemos ser médiuns no sentido de estarmos contribuindo para as obras do Criador. E imaginem que Deus quer nos usar como esse intermediário. Qual é o tipo de instrumento que você se define? Que tipo de ferramentas você carrega dentro de você? A gente pode dizer que, diante do propósito que você escolheu para o seu dia a dia, todas as tarefas que você realiza diariamente, as ações, e mesmo aquele propósito que você definiu a longo prazo, ele vai ser totalmente influenciado pelas suas ações e pelo que você carrega dentro de você. Se você, por acaso, é uma pessoa que tem muitas mágoas, que você sente algum ódio dentro de você, ódio de alguém, se você é uma pessoa muito raivosa, ou que tem inveja, ou que tem egoísmo, ou orgulho, imagine que Deus precisa utilizar você como um instrumento e você, passando adiante uma obra, carrega junto com você esses sentimentos, né? Poderíamos considerar um médium das sombras, um intermediário que vai levar o mal adiante. Por outro lado, o nosso objetivo aqui é que nós sejamos médiuns de luzes, que é quando nós falamos para o bem, que nós falamos pelo bem, levando sempre uma palavra de conforto, ou um consolo, ou uma informação construtiva. É nesse momento que nós passamos a ser intermediários do Criador. A gente pode fazer uma analogia com um vaso. Imagine que você é um vaso e Deus vai derramar dentro desse vaso uma água límpida, clara, uma água purificada. E por meio dessa água você pode distribuí-la para inúmeras pessoas, matar a sede de inúmeras pessoas. Ou você pode usar para irrigar plantas e plantar alimentos para alimentar outras pessoas. E se esse vaso estiver sujo, se esse vaso estiver contaminado, se esse vaso estiver envenenado, qual é o tipo de água que você vai passar adiante? Você é aquele vaso que transporta o fel, o vinagre, o vinho da ilusão, um vaso sujo? Ou você é aquele vaso límpido que transforma o bálsamo, o perfume, a água limpa que mata a sede, que dá vida? E nesse caso, Deus utilizou Paulo de Tarso para realizar as suas maravilhas. E assim como Paulo de Tarso, inclusive a Deise leu uma leitura muito linda falando das obras realizadas por ele, nós vamos falar muito de Paulo de Tarso hoje. Assim como Deus utilizou Paulo para realizar essas maravilhas, ele também quer nos utilizar. Imaginem, Emmanuel pergunta, quanto custou ao apóstolo Paulo a limpeza das mãos? Né? Se hoje nós não nos consideramos, e essa análise quem vai fazer, se nós somos vasos limpos ou vasos sujos, se nós somos pessoas com as mãos limpas, com as nossas ações limpas, pessoas do bem, essa análise ela só pode ser feita por nós mesmos, pela nossa própria consciência. E para a gente ter como exemplo como foi essa limpeza das mãos por Paulo de Tarso, eu queria falar daqueles 2 encontros com Jesus que eu citei na abertura, que são os encontros de Públio Lentulus e Paulo de Tarso. Públio Lentulus, a história dele a gente lê no livro Há 2000 Anos.
ele foi um senador romano que viveu no tempo de Jesus e que teve a oportunidade de mudar o rumo da história de Jesus. Naquela época, ele era casado com Lívia e os dois tinham uma filha enferma. Lívia, a esposa de Lentulus, ela já sabia da existência do Mestre, de Jesus, que Jesus já estava realizando milagres, que estavam curando enfermos, levando a boa nova às pessoas daquela região. E Lívia, por já acreditar e ter a consciência da grandiosidade que era Jesus naquela época, ela pediu a Públio que fosse entrar em contato com Jesus, falar com ele, pedir para que Jesus curasse a filha deles, porque ela, como mulher, não poderia se dirigir a um homem naquela época. E Públio, mesmo muito orgulhoso, ele muito hesitante, ele foi. E caminhando, ao sentir a presença do Mestre que veio ao seu encontro, ele sentiu aquele magnetismo tão forte e colocou-se de joelhos e começou a chorar. Ali, naquele momento, Jesus perguntou a Públio, né, por que me persegues? E pediu, naquela conversa, Públio teve um chamado para tentar seguir o Mestre a partir de então. Porém, o orgulho de Públio não fez com que ele não quisesse seguir os passos do Mestre naquele momento. E mesmo assim, diante da fé da esposa de Públio, Jesus curou a filha enferma do casal, e só depois de milhares de anos, através de várias reencarnações, foi que Públio conseguiu realmente transformar a sua vida, a sua existência como espírito evolutivo e, enfim, seguir os passos do Mestre. Por incrível que isso possa parecer, essa leitura de hoje, que foi nos passada por Emmanuel, ele é o mesmo espírito de Públio Lentulus. Então, nós vimos aí um exemplo de encontro de uma personagem que não quis melhorar a sua atitude, porque ele era uma pessoa muito orgulhosa e quis se manter no cargo de senador, dando continuidade às suas obras, simplesmente daquele momento. Por outro lado, temos Paulo de Tarso, que, na verdade, o seu nome era Saulo, né? E ele foi um homem muito honesto, porém equivocado no início. Ele era doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Ele era um verdadeiro defensor das leis e dos costumes de judeus daquela época. E também Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Tanto que ele foi responsável pelo julgamento e pelo apedrejamento de Estevão. Que toda essa história, ela está contida nesse livro, Paulo e Estevão, que segue a mesma ordem cronológica dos Atos dos Apóstolos que a gente encontra no Evangelho, que foi escrito por Lucas. E Estevão também era um dos seguidores de Cristo, e Saulo foi quem o julgou e o condenou à morte por apedrejamento. Depois ele soube que Ananias era a pessoa que tinha influenciado Estevão, né, a seguir os passos de Cristo. Então, Saulo foi em busca de Ananias, a Damasco, rumo a Damasco. E foi no caminho a Damasco que Saulo teve o seu encontro com Cristo. O livro descreve em detalhes esse momento, e Saulo ficou cego, mas nesse encontro Jesus perguntou para ele: por que me persegues? E mesmo assim, ele conseguiu, com a ajuda dos outros soldados, chegar a Damasco, e foi então que ele teve o contato com Ananias, que era quem ele perseguia. Só que nesse momento, Paulo já estava modificado. O próprio Ananias foi responsável por trazer de volta a visão de Saulo. Depois de várias conversas entre eles, e após entender a extensão de todos os seus erros, Saulo decidiu se
exilar no deserto por mais de 3 anos, refletindo sobre sua vida, e foi então que ele mudou o seu nome para Paulo. E como Paulo de Tarso, a partir daí ele passou a seguir os caminhos do Mestre Jesus. Fundou e estimulou centenas de núcleos cristãos, e nesse mesmo período, durante as suas peregrinações, ele passou por várias perseguições, várias humilhações e ofensas. Superou, inclusive, polêmicas entre os próprios discípulos que trabalhavam na Casa do Caminho, sobre a forma com que ele estava trabalhando e difundindo o cristianismo. Mesmo assim, Paulo de Tarso, com toda a sua fé, toda a sua disposição pelo trabalho, pela obra do Cristo, tornou-se o maior apóstolo, divulgador do cristianismo, principalmente por meio das suas cartas, porque chegou um momento que haviam tantos núcleos cristãos que ele não conseguia caminhar até todos eles. Foi então onde ele começou a escrever as suas cartas, as suas epístolas, e aí dando um movimento, dando um aumento, uma abertura maior àquele movimento cristão que ali estava crescendo, que é a referência até os dias atuais. Emmanuel, ele diz uma frase que o convertido de Damasco conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho do mundo. Então, nós vimos aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram encontro com o Mestre. Públio Lentulus foi um que decidiu continuar com seu propósito daquele momento de se manter como senador. E Paulo, que mesmo sendo um doutor da lei, respeitado, rico, abriu mão de tudo que ele tinha conquistado, de todo aquele cargo, aquela função, para seguir os passos do Mestre, voltando a se manter apenas com o seu tear, que ele havia aprendido com seu pai quando era mais jovem, e para poder dar continuidade aos trabalhos do Mestre. Emmanuel diz, então, na mensagem que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Esse versículo, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Como eu disse, foi escrito por Lucas. Quando Lucas escreveu esse versículo, o livro, no capítulo 8, o livro Paulo e Estevão, no capítulo 8, tem um diálogo entre Paulo de Tarso e Lucas. E Lucas foi no momento em que Paulo de Tarso tinha sido julgado e estava sendo enviado ao César. E Lucas queria muito escrever sobre Paulo, porque uma multidão de pessoas veio para despedir dele, pessoas que gostavam dele, de todo o trabalho que ele já tinha feito. Mas Paulo disse para Lucas, não escreva sobre mim, escreva sobre o Mestre, porque a obra é dele, né? Então, está aqui que foi exatamente o que Lucas escreveu, dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E nesse caso, Emmanuel continua dizendo que observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Nós vimos aqui como foi que Paulo limpou as suas mãos. Paulo limpou suas mãos com suas obras a serviço do Mestre. Levou cura aos enfermos, alimentos aos que tinham fome, mensagens de fé e esperança no futuro. Tudo isso sob ataques violentos, ameaças e apedrejamentos. E o intuito de Emmanuel com essa mensagem é nos convidar também para contribuir para as obras do Mestre, para as obras do Criador. E para isso é necessário que nós também tenhamos as mãos limpas a serviço do bem. Devemos realizar o nosso propósito de vida, seguindo os passos do Mestre, levando por onde nós passarmos palavras de consolo, de conforto, de esperança,
sempre lembrando que, apesar das dificuldades momentâneas, elas são passageiras, porque Deus é bom e justo. No momento em que Paulo estava desanimado, depois de sofrer bastante, ele teve um encontro com Abigail e Estevão. Abigail e Estevão eram irmãos. Abigail e os dois eram seus mentores. Paulo teve com eles vários diálogos inspiradores. E um desses momentos em que Paulo encontrava-se bem cansado, confuso, foi que ele teve esse diálogo com Abigail, que também você vai encontrar no livro Paulo e Estevão. E nesse momento Paulo pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Então, vamos utilizar essa frase, pensando no nosso propósito, na nossa tarefa, nos nossos propósito de vida e nas ações que nós tomamos diariamente. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Lembrando que, ao nos vermos diante do desânimo, quando Abigail aconselha Paulo a esperar, ela não se refere a esperar sentado para que um milagre aconteça, mas é um esperar no sentido de esperança. Continue trabalhando com amor e com esperança de que esse desânimo é passageiro. Não se deixe abalar. E quando nos vemos diante da indiferença dos homens, o que o melhor a fazer é perdoar. Então, pense naquele barco que eu citei no início. Não pense no barco a ser construído, mas pense na imensidão do mar, na imensidão do oceano a ser explorado. Quando nós estivermos realizando os nossos trabalhos diários, ao nos ver diante daquele colega de trabalho que porventura possa vir a nos desanimar, ou na sua família, se você tem uma tia ou tio que não concorda ou não entende as suas atitudes, ou se você tem um marido ou esposa que é descrente no seu trabalho que você realiza, lembre-se que eles são apenas obstáculos para nos ajudar na limpeza das nossas mãos. São eles que nos ajudam a evoluir, a nos modificar para melhor. Portanto, dando então a continuidade, vamos trazer um pouco dessas reflexões para o nosso dia a dia. Vamos pensar então, qual é o nosso propósito de vida? Ele é individual ou coletivo? Diante na minha tela aqui eu consigo ver vários amigos, várias pessoas que têm diferentes propósitos de vida. Muitos têm o seu propósito individual, de construir uma carreira, de melhorar-se intelectualmente. Outros têm um propósito coletivo, seja aquela mãe que, mesmo tentando melhorar, dedica-se 24 horas exclusivamente ao cuidado dos filhos. Os pais também se dedicam exclusivamente à vida dos filhos para que eles tenham uma vida digna nessa terra. Pode ser também uma pessoa que se dedique à construção de um software, e esse software vai facilitar a vida de milhares de pessoas. Ou uma professora que dedica a sua vida aos seus alunos.
Eu coloquei aqui como exemplo Viktor Frankl, porque no seu livro, eu não sei o nome do livro em português, mas eu acho que traduzindo seria O Homem à Procura do Sentido da Vida. Ele fala que o indivíduo só consegue ser feliz quando ele dedica a sua vida a um propósito maior ou a alguém que não seja ele próprio. Então pensemos no nosso propósito de vida hoje e o que mudou no meu propósito de vida a partir do meu encontro com Jesus. Eu estou agindo mais como Publio Lentulus, ou esse encontro, meu encontro com Jesus, transformou de verdade a minha vida, me transformou em um novo homem, em uma nova mulher, me fez enxergar melhor as minhas virtudes e os meus vícios. Esse encontro proporcionou em mim uma esperança de me melhorar, melhorar aqueles que estão junto comigo. A moral pregada e vivida pelo Cristo estão presentes nas minhas ações diárias, no meu propósito de vida. Então, mesmo que você tenha um propósito de vida individual, seja como cientista, desenvolvendo um novo software ou desenvolvendo uma nova máquina, coloque nesse propósito o amor, a dedicação, porque essa máquina, esse produto do seu trabalho, do seu propósito, ele vai beneficiar outras pessoas. E isso que Cristo espera de você. E não que esse seu propósito seja usado para o mal. E por fim, o meu propósito de vida transcende a vida corporal. Nós sabemos através da doutrina espírita que o nosso objetivo é sempre nos melhorarmos como indivíduos, como espíritos. E diante desse propósito que eu escolhi para a minha vida hoje, suponhamos que eu seja uma mãe e eu me dedico exclusivamente ao meu lar, à minha família e aos meus filhos. Hoje, você tem a condição perfeita de educar os seus filhos e torná-los cidadãos de bem. E com isso, você também estará evoluindo e aprendendo. Imagine que, ao evoluir ainda mais, você passa a ser influenciador de toda uma comunidade. Bruno está meio abafado. Tá abafado. Deu uma mudança na tua voz agora, Bruno. Deixa eu tirar o fone. Oi, melhorou? Não, ainda tá bem abafado. Deixa eu deixar assim. Oi, agora. Tá igual. É porque tava mais alto, dá pra gente ouvir, sim. Mas tava mais alto, tava mais clara a voz. Aí agora ela tá meio abafada, como se você estivesse longe do microfone, sabe? Mudou alguma coisa? Continua ruim, né? Quando você põe perto da boca, fica um pouco melhor. Oi, assim fica melhor? Isso. Tá melhor. Tá bom. Eu já tô Desculpa. Não, tem que ouvir, né? Eu já estou acabando já. Então, esse é um outro fator muito importante que nós devemos pensar, que o nosso propósito de vida não se resume a esta vida, e sim, ele deve transcender essa vida corporal, porque afinal, a vida continua. Era essas as reflexões que eu queria trazer, e somente reforçar que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, e o Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhes apresentarem mãos limpas. Então lembre-se sempre que Deus está sempre junto conosco, querendo nos utilizar para o bem, utilizar para o amor e em busca da nossa própria evolução. Quero agradecer imensamente a participação e a paciência de todos vocês. E antes da nossa prece final, também deixar aqui a minha mensagem a todas as mulheres. A mulher é um ser humano maravilhoso, que resume em si força e delicadeza. Que você, mulher,
seja homenageada todos os dias e com a intensidade que merece. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, pela paciência de vocês ouvirem esse áudio chiado. Espero que vocês tenham conseguido ouvir uma frase ou uma palavra que vocês possam lembrar amanhã e, quem sabe, levar para a vida de vocês. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.